Olá, tudo bem com você? Mais um vídeo iniciando aqui no canal para a nossa aula de hebraico. E agora nós vamos estar falando sobre o VAV conjuntivo, mais uma regra para você compreender um pouco mais sobre o hebraico bíblico. Nós estamos falando do hebraico bíblico de forma bem tranquila, de forma bem simples, né, para iniciante mesmo. Nós já temos 2 vídeos aí no canal falando sobre o alfabeto hebraico, falando sobre as vogais, que são os sinais massoréticos, falando também sobre as letras sofites, falando sobre o dagueche, são regras. Nós precisamos compreender primeiro estas regras para depois a gente começar a ler as palavras no hebraico. Portanto, se você ainda não viu esses 2 vídeos, volte aí no canal e veja. Se você já viu, continue aqui e vamos lá para mais uma regra aqui no canal, dessas aulas de hebraico. A conjunção e, que nós vamos ver aqui agora, vav conjuntivo. A conjunção e, que está aqui em vermelho, é escrita com o vav, acompanhado do shevá embaixo. A conjunção e nos ensina como que no hebraico nós falamos, por exemplo, João e Maria. Sempre nós estamos usando esta conjunção e para estar ligando as palavras que nós falamos, ligando uma às outras. No hebraico, essa conjunção ela é chamada de vav conjuntivo. E ela também não vem separado como na nossa língua. Nós falamos João, espaço, e, espaço, Maria. No hebraico, esse e, ele está sempre grudado na palavra. Não será separado. Mas somente quando nós formos traduzir, a gente vai traduzir separadamente. Vamos então ver os exemplos que fica mais fácil. Nós temos aqui a conjunção ou vav conjuntivo, é esse vav com o shevá embaixo. Essa é a forma básica do vav conjuntivo, o vav e o shevá, o vav e as duas bolinhas. Geralmente, quando ele está escrito desta forma, grafado dessa forma, você vai falar V, tá? O vav conjuntivo, V. Vamos aos exemplos. A função primordial, então, do vav conjuntivo é ligar as palavras, como já dissemos. E na forma básica se usa o vav com o shevá, como já apresentamos, né? A forma básica, você vai ter o vav e o shevá. Essa palavra aqui, a palavra shamayim, quando nós colocamos aqui o vav colado junto a ela, ela fica lá, Veshamayim. Shamayim significa céus, céus. Se colocarmos Veshamayim, significa e céus, tá? Olha aqui, é Shamayim, céus. Veshamayim e céus. Ok? Muito fácil, vai pegando aí, tranquilo. Vamos para mais uma regra. O vav conjuntivo, ele vem prefixado, o que nós já falamos. Ele vem grudado com as palavras, não é separado. Aparece sempre no início, por isso é fácil de entender. Então, sempre ele estará no início da palavra, como nós estamos apresentando aqui. Aqui nós temos essa outra palavra, que é ish. Ish, transliterado, e o significado é homem. Ish quer dizer homem. E nós temos Ishar, que quer dizer mulher. Ishar, mulher. Então, nós temos aqui Ish, Ishar. Quando eu coloco a conjunção, fica Ish ve Ishar, que significa homem e mulher. Compreendeu que aqui esse vav aqui, né? Ele vai fazer, esse vav conjuntivo, ele vai fazer esse papel do e aqui, ligando homem a mulher. Então, homem e mulher, ou e mulher, ok?
Vamos prosseguir. Aqui nós temos palavras, outra regra, palavras iniciadas com Shevá, não será usado o Vav com Shevá, mas usará o Shuruk. Então, nessa regra aqui, já muda um pouco da regra anterior. A regra anterior, a conjunção será feita com o Vav e o Shevá. Mas se uma palavra já começa com o Shevá no início, então essa regra muda. Por quê? Porque não pode ser usado dois Shevá no início de uma palavra. E aí, ao invés de usar o Vav e o Shevá, vai ser usado o Shuruk. Veja o exemplo. Aqui o Shevá, ele está no início. Olha ele aqui, ó. Aqui nós já temos no início dessa palavra um Shevá. E aqui nós temos a palavra Shemuel. Shemuel, ou Samuel. Então, veja que nós já temos um Shevá. Se tem um Shevá, eu não vou usar aqui, eu não posso usar um Vav com Shevá, mas eu vou usar o Shurut. Eu vou trocar agora. Então, essa regra é importante saber. Se já tem um Shevá, eu não uso outro Shevá, mas eu mudo agora e uso o Shurut. E fica assim, ó, o Shemuel, como está aqui, o Shemuel. Mas na hora de traduzir, será a conjunção e da mesma forma, e Samuel. Ok? Vamos lá. E quando uma palavra começar também com o P, com o meme e com bet, se usará também o shuruk. Outra regra que você tem que guardar. Quando a palavra começar com uma dessas três letras, então não usa o vav na forma normal, na forma simples, vav com shevá, mas vai usar também o shuruk. Veja a regrinha. Aqui nós temos a palavra main, 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 águas, águas. Quando coloco, então, a conjunção e, mas agora não mais como o vav e o shevá, mas colocando aqui agora o shuruk, ficará e águas. Então, tenho aqui o main e águas. Tá? Mesma forma a pronúncia, só que a regra me diz que se a palavra começar com mem, eu tenho que usar shuruk. Antes também de M, de P, de V, ou bit, e o fet é mais uma palavra só, é a mesma regra passada, tá? E o shevá vocálico também, deve-se usar o shuruk, quando o shevá também for vocálico. Olha só, aqui está o shuruk, e aqui nós temos uma palavra iniciada com bet agora, com bet. Aqui é ven, ven quer dizer filho, filho. Como ela começa com o bet, nós vamos usar o shuruk, que ficará uven, uven, e filho, e filho. Prosseguindo. Antes de chevar composto também. Antes de chevar composto com patá, com segol e com o kamatz, tá? Antes de chevar composto, se o chevar, que é as duas bolinhas, tiver composto com patá, com segol ou com kamatz, o que vai acontecer? O vav conjuntivo, ele assume a vogal do chevar composto. Então, o vav conjuntivo vai usar uma dessas três vogais debaixo dele. Não vai usar mais o shevá, mas vai usar uma dessas três vogais debaixo do vav. Veja o exemplo. Aqui nós temos a palavra ani. E a palavra ani, ela é composta aqui de shevá composto com patá. E a regra diz que antes de shevá composto com patá, o vav vai assumir a vogal do shevá. Qual é a vogal do shevá? O patá. Então, aqui, a conjunção aqui será, a palavra quer dizer, ani quer dizer eu, vai ser usado agora vá ani, porque a conjunção e vai usar
a vogal que está aqui composta com o Shevá, está composta com o patá. Então, ou seja, você repete a vogal que tiver aqui, composta com Shevá, no Vav, tá? E fica va-ani, que quer dizer e eu, va-ani, e eu. Mais um exemplo aqui. Nós temos aqui a palavra devarim, devarim. A palavra devarim significa palavras, palavras, né? E quando eu tenho aqui um Shevá, eu não vou usar também outro Shevá, o Vav com o Shevá, mas eu vou usar a mesma regra que já falamos anteriormente, vou usar o Shurut, e que vai ser e palavras, o Devarim, e palavras. É fácil essa regra também, mas tem que prestar atenção. Antes de palavras iniciadas com sílabas tônicas, se usa também o Vav ou Câmites. Outra regra agora, antes de palavras tônicas iniciadas, né, sílabas tônicas, vai usar agora o Vav com o Câmites. Aqui o Vav e o Câmites, ou Kamates. Nós temos aqui a palavra lehen. A palavra lehen, a sílaba tônica é le. Então, antes de sílaba tônica, eu vou usar o Vav com o Câmites, né? Lehen quer dizer pão. E agora eu vou usar valehem, o pão. Ok? Pode repetir quantas vezes você quiser, para você pegar tranquilo aqui, tá? Localizando agora o Vav no versículo bíblico, para você ver como a conjunção e é muito usada no texto hebraico. Aqui nós temos o versículo de número 2 de Gênesis capítulo 1, versículo 2, né? Que nós temos aqui a primeira conjunção, ve'aretz, a palavra aqui, aretz, mas nós temos a conjunção, a primeira conjunção, ve'aretz, hayetá, tohu, vavohu, ve'roshé, el-penei, teron, ve'ruá. Aqui nós temos uma leitura, o contrário, que nós temos aqui um patá furtivo, Elohim. E eu completo a palavra aqui embaixo, depois, para você, só para completar o versículo. Então, nós temos aqui, ve'aretz, e a terra era sem forma, aqui, vavohu, e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Elohim, de Deus, aqui completando só a palavra, se movia, penei, sobre a face das águas. Então, nós temos aqui, para você observar, coloquei aqui para você perceber que só nesse primeira parte do versículo nós temos 1, 2, 3, 4 conjunções, tá? 4 conjunções. Veja como elas são ligadas. Então, nós temos aqui o Vav com o Shevá, a conjunção e a terra. Nós temos o Vav e o Câmites e vazia. E nós temos o Vav e o Shevá e havia trevas, né? E nós temos aqui outro Vav com o Shevá e o Espírito. Então, veja só como é bastante usado, nem toda língua, é usado muito a conjunção e. Então, por isso que é importante você pegar essa regra. Então, veja que aqui nós temos em branco, haaretz. Haaretz quer dizer terra, mas ela tem a conjunção colada a ela, ve-haaretz. Nós temos aqui também a palavra tohu, que quer dizer vazia. Tohu, vazia. Mas nós temos a conjunção aqui, que é o Vav e o Câmites, porque está diante de palavra com bet, além disso, ainda é tônica, né? Vavohu, vavohu.
e nós temos mais uma conjunção aqui. Nós temos Rocher, Rocher e havia, Rocher, e nós temos aqui a conjunção E, que vai ficar Verrocher. E havia trevas, e havia, ok? E a última está aqui, ó. Verruar, que nós temos aqui ruar, espírito, verruar e o espírito de Elohim, o espírito de Deus, ok? Veja aí quantas vezes você precisar ver esse vídeo e decore aí, estude, escreva e aprenda mais esta regra do hebraico bíblico, tá? Que vai te ajudar muito. Até o próximo vídeo. Se você gostar aí do conteúdo, compartilhe, deixa aí o seu joinha, o seu like, que isso ajuda também no canal. Até o próximo.